Olá, olá, boa noite, Gisel Jerônimo, jornalista, falando aqui em mais uma live para tratarmos de política, falarmos sobre a política na temática de hoje, a política social, tá? Venho fazendo uma série de lives falando a respeito de não se calar na política, e essa live vou convidar a minha amiga Juliane, que vai falar sobre política social. Então, você pode aí participar com a gente, vai convidando a galera, pedir aí para que você compartilhe com seus amigos que queiram interar-se sobre política social. Já vou chamar minha convidada, Juliane, que já está presente aqui, tá? Vamos compartilhando essa live, vamos convidando os amigos a participar com a gente, entender um pouquinho sobre política social, ok? Vamos aceitar aqui então a nossa amiga Andrade, que vai falar com a gente sobre essa temática, uma temática importante dentro da política, né? A política social. Ana Juliane, boa noite, seja bem-vinda a essa série de lives falando sobre música política. Você tem aí a dizer para nós nessa temática da política social? Olá, Gisel, boa noite ao pessoal que está entrando aí, né? É muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho sobre política social. Até eu coloquei hoje ali, eu falei, a gente fala de política partidária, a gente fala de tantas coisas, vamos falar também sobre política social, que também está dentro da política partidária, mas ela trata muito mais das políticas públicas, né? Dos direitos nossos, daquilo que nos é dado por direito. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre as políticas dentro do terceiro setor, as políticas dentro dos direitos adquiridos, né? O que é muito comum a gente ver na política partidária, o que a gente chama de compra de votos. Na verdade, as pessoas vendem aquilo que já é delas por direito, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar sobre um pouco dos orçamentos, né? De como a gente precisa, como cidadão, estar não apenas votando ou estar participando, mas participar ativamente da política fora da política, né? É o antes da política e o depois. Esse daqui é só um meio, é só uma data, né? É só um momento. E também ver o quanto que nós temos nos calado dentro da política, né? Por isso que eu coloquei ali que eu não vou me calar mais, e nós estamos aqui, né, para realmente fazer essa diferença, que temos diferença onde nós estamos. A gente vê toda a nossa vida é uma política, né? Dentro das empresas a gente lida com política, né? Dentro dos quem trabalha, quem mora em condomínio, o fato de estar dentro de um síndico, ter né, ali todo aquele contexto é político. Então, às vezes, a gente não entende que a nossa vida ela é feita de política. E nós nos calamos, não apenas dentro desse momento, mas nós, como cidadãos, né, nos calamos no entorno, no todo. E isso impacta a vida, não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão conosco, ao nosso redor e tudo mais. Então, acho que essa conversa vai ser bem bacana. Gisiel, né, eu quero novamente aí agradecer ao pessoal que está aqui conosco, novamente. E falar para o pessoal, vai deixando pergunta, né? Vai escrevendo aí o que a gente puder tirar dúvida aí de vocês, a gente vai também compartilhar. Acho que a conversa aqui não é só a dois, é a todos que estão aí participando. E tanto eu quanto o Gesiel, que também é um experiente aí dentro da política partidária, mais precisamente, né, Gesiel? Nos colocamos à disposição também para tirar dúvidas após a live. Muito bem. Aí uma introdução da temática que a Juliane vai falar, política social. E comecei essa série de lives a partir dessa semana, quando Pablo Marçal começou a falar sobre não se calar mais na política. E aquilo me despertou uma atenção, porque eu trabalho em política desde 2011. Atuando em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa, em Prefeitura, mas sempre nos bastidores, sempre servindo, sempre ali assessorando
seja vereador, prefeito ou deputado, e sempre ali pensando, né? Puxa, isso poderia ser assim, assado e tal, mas a gente fica naquela, né? De não se posicionar, de não falar. E a partir daquele movimento que iniciou no domingo que passou, né, que vai contar uma história do cancelamento do candidato a presidente do Brasil, que não pôde ser candidato, e ele colocou uma imagem curiosa, ele que quer falar às pessoas, despertar pessoas para um movimento político que está precisando de muito respeito. Existem boas pessoas, mas estão precisando de mais pessoas. E aquilo me despertou, eu falei, também preciso me posicionar, também preciso falar. E aí rodamos uma imagem, né? Não vou mais me calar na política. Várias pessoas adotaram essa imagem. E aí a Juliane também resolveu dizer que não vai mais se calar na política. Então, está aqui o convite, e ela aceitou o convite de nós participarmos dessa conversa. Mas agora vamos lá. Quem é Juliane Andrade? Por que Juliane Andrade fala de política social e também de política partidária, né? Diz aí, Juliane. Sim, sim. Juliane Andrade é curitibana, é cristã, né? Hoje atuo na região de Santa Catarina e também no Paraná. E a minha influência na política, ela iniciou em 2010, num projeto missionário de Jocum, onde eu era missionária. E eu entendi biblicamente, às vezes as pessoas falam, tá, né? Mas eu entendi biblicamente a posição política de influência, né? Onde a gente vê várias histórias bíblicas ali, de pessoas que influenciaram, que foram governantes, que governaram, que tiveram influência. Falando aqui rapidamente, Rainha Esther, Débora, que foi juíza, bastante mulheres, né? O próprio rei Davi, José do Egito, enfim, são histórias bíblicas que quem quiser, né, pode estar acompanhando ali, que nos traz incentivos acerca de governo, acerca de poder que nós temos. Então, eu iniciei essa trajetória em 2016. Eu fui convidada a ser candidata a vereadora no município de Almirante Tamandaré, por partido. E como todo mundo, né? E eu, na época, eu falava, não, política não é para mim. Na verdade, eu tinha sido convidada em 2014, 2012, né? Que era para vereadora, e eu não fui. Justamente por pensar, não, mas política não tem nada a ver comigo, não tem, o que eu tenho com isso, é sujeira, não sei o que, enfim. Então, em 2016 fui convidada, aceitei o convite, porque havia entendido, né, tendo esse entendimento de governo, e participei, não fui eleita, e aí eu vou explicar depois, eu quero dentro da nossa conversa, depois voltar a isso, só para essa parte de 2016. Em 2018, 2020, eu fui coordenadora de campanha política, então pude entender um pouco melhor dos bastidores, como é a coordenação, como é a estratégia política. E esse ano, em 2022, eu percebo um movimento, né, que foi Governe Sua Vida, Seja Governante, e aí volto a 2012, 2010, quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ver as áreas de influência. Então, eu vejo pessoas hoje tomando autoridade e tomando seus posicionamentos nas suas áreas de influência. Então, por isso que eu iniciei essa live dizendo que política está em todo lugar, né? Na verdade, o que nós precisamos é ser influentes e governantes nas áreas em que nós somos chamados. Nós entendemos que nem todo mundo é chamado para ser político, né? Nem todo mundo vai ser chamado para ser um candidato a político, mas talvez você seja chamado para ser um político ou atuar na política dentro das áreas em que você tem especialidade. Às vezes você é um excelente contador, por exemplo. Você pode ser um exímio prestador de contas dentro da política, né? Às vezes você é um jornalista, como é o caso do Gesiel, de trazer a verdade acerca da política e não uma notícia manipulada. Então, nós precisamos, na verdade, quando eu falo de política social e política pública, é nós estarmos no nosso lugar, né? Naquilo que nós somos chamados para governar, naquilo que nós somos chamados para ser influentes. Hoje eu digo que o meu DNA é social, embora eu tenha, quando entrei na política,
Os meus projetos eram todos voltados para a área social, terceiro setor e fortalecimento do terceiro setor. Como experiência, eu entendi que não, que ali não é o meu lugar, né? Que não é ser candidata, mas entendi tudo acerca de como posso influenciar e fazer. Então, essa é a Juliane que, a partir dessa experiência, entendeu o seu lugar, entendeu quem eu sou, né? Que eu sou hoje Juliane Andrade, especialista em administração do terceiro setor, mobilizadora de recursos. Então, essa é minha profissão hoje, né? E sou política nisso, no sentido de acompanhar e exercer a função a qual eu sou chamada e eu sinto de realmente exercer. Muito bem. Você está falando de políticas públicas, sociais, e eu estou olhando aqui uma conceituação, porque o que é política social? Você vai me dizer daqui a pouco, mas eu achei interessante o conceito aqui, por uma fonte. Né? Assim, políticas sociais são aquelas políticas públicas voltadas para a oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo as áreas da educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, do transporte, do lazer, da segurança, da previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Por que eu resolvi ler tudo isso daqui? Porque quando a gente fala políticas sociais, a gente, assim, a grosso modo, tem uma interpretação reduzida. Você já foi explanar aí algumas situações. Como, então, que a Juliane está atuando nas políticas sociais, já disse, em relação ao terceiro setor, mas explicar para as pessoas, então, que vem ser o terceiro setor e como que a Juliane está atuando aí nessa área. Ok. Então, o terceiro setor, o pessoal às vezes confunde, até estou escrevendo um artigo, vai sair em breve aí, explicando um pouquinho sobre isso. Nós temos dois setores que nós conhecemos. O primeiro, que é o governo, que nós chamamos aí de primeiro setor. O segundo setor são as empresas privadas e o terceiro setor são as organizações não governamentais, que são as ONGs, né, como nós conhecemos. Vamos lá de novo. Frisa esses três setores aí. Vamos lá. Primeiro setor, governo. Segundo setor, as empresas privadas, né? O setor privado, startups, empresas de modo geral. E o terceiro setor, que são as organizações não governamentais. Esse aí que confunde, tá? Eu quero só trazer isso, que é o que eu escrevo, que eu vou escrever. Quando a gente fala em primeiro, segundo e terceiro setor, nesse aspecto de governo, empresa e ONGs, a gente está falando de setores organizacionais. As pessoas entendem os setores, terceiro setor, pelo setor econômico, que é o primário, secundário e terciário, que aí é outra coisa. Mas só para vocês não confundirem, né? Que aqui acho que eu acabei confundindo. Se eu confundir, você diz aí, Gesiel. Porque a gente tem o setor que o pessoal confunde, tá? Então, esse de organização é governo, empresa e ONGs. Então, eu atuo com as ONGs. Quando a gente fala em políticas públicas, tudo é política, né? Então, se você, por exemplo, entender, vamos começar ali de forma bem breve. No governo, a gente tem claramente a política partidária, que é esse processo eleitoral que a gente entende. As políticas empresariais, vamos pensar que as políticas empresariais, elas são dadas por meio de sindicatos, por meio das legislações, os regulamentos dessas empresas, né, as normativas, as ISOs, né, tudo isso são normas, ou seja, são formas políticas que determinam essas empresas, que delineam ela. E o terceiro setor, ele tem as políticas públicas, que, bem como o Gesiel leu aí para nós, ela tende a trazer os direitos dos menos favorecidos, né? Então, isso em todos os aspectos: saúde, alimentação, educação, saneamento, infraestrutura, economia, enfim, daqueles que estão à margem, né? Que a gente chama que estão abaixo aí, ou abaixo da linha da pobreza que deveria ser. Então, essas políticas públicas, elas atuam de forma a trazer a comunidade a acompanhar, né, aqueles que entendem, aqueles que também estão ali, acompanhar por meio das convenções
que são realizadas dentro de cada setor. Então, por exemplo, o governo nós temos, pensando nos governos municipais, que eu acho que vai ficar mais fácil cada um entender da sua cidade, você tem as secretarias do meio ambiente, secretaria da assistência, secretaria da educação e tal. Essas secretarias, elas fazem conselhos, elas têm os conselhos municipais. Então, organizações do terceiro setor e pessoas físicas, elas podem estar participando desses conselhos. Esses conselhos, eles são feitos de 50% do governo e 50% sociedade civil. Só que a sociedade civil não participa, né? Mas eles têm que ter esse quórum. Então, as organizações do terceiro setor é quem representa ali as pessoas físicas, aquele público, esse grupo de pessoas menos favorecidas. E ali eles discutem as políticas públicas, né, trazendo daí junto para os vereadores ou junto para outras pessoas e também captando recursos a partir do governo e de empresas para poder aplicar isso dentro dos projetos desse município ou daquela organização com um grupo específico. Aí nós entramos em crianças, adolescentes, né, nos idosos, no esporte, na cultura, e aí, enfim, aí vai disseminando. E eu fui conselheira em Almirante Tamandaré, né, nas minhas atuações. Eu fui conselheira no Conselho Municipal da Assistência Social, em Almirante Tamandaré, e em Santa Catarina, em Itajaí, do Conselho de Deficientes, né, da pessoa com deficiência. Interessante. O que você diria para as pessoas que estão agora olhando a política, que nesse momento, política partidária, momento de eleição e tal, mas tem a questão da política social. Como que as pessoas poderiam, do seu ponto de vista, se despertarem agora? Na eleição, está muito de política, mas inicialmente, como você falou, política a gente faz o tempo todo, mas como estamos em processo de eleição, está se falando muito de política. Como que as pessoas poderiam ser ativadas ali? O que é importante aí, eu acho que é sempre analisar a proposta dos candidatos, que é o que eu estou fazendo nesse momento, analisando propostas. Por quê? Como eu falei que esses conselhos são formados por 50% pessoa do governo e 50% pessoas da sociedade civil, isso significa que se você elege uma pessoa que não está de acordo com as questões da sociedade civil, né? Não está de acordo com as questões dos menos favorecidos, vamos dizer assim, que é essa pauta, por mais que a gente tenha pessoas ali do terceiro setor ou pessoas fortes, não vai ter uma junção disso, de estar trabalhando em conjunto, né? E aí a gente não avança nessas políticas. Então, independente é como você, realmente, se você aí não se calar, se você não se posiciona, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter a sua análise, você fazer a tua análise como pessoa para votar, né? Dentro dos seus valores, aquilo que é o valor da sua família, que é o seu valor como pessoa, aquilo que você acredita, aquilo que você faz, porque o teu voto, na verdade, ele é a tua voz. Então, se você se cala no teu voto, se você ali fala, não, vou votar em qualquer um, aí se não vai ganhar, aí se vai perder, se não sei o quê, você está se calando. E às vezes a gente precisa falar ou se manifestar, e o não se calar não é ficar falando. Às vezes o silêncio fala, né? Quando a gente diz, não vou me calar, é assim, eu saber onde que eu vou colocar a minha palavra, aonde eu estou colocando o meu voto, aonde eu estou pondo o meu voto de confiança, em quem eu estou confiando, onde eu estou colocando a minha família, os meus projetos, a minha cidade, a minha nação, porque é tudo, hoje nós estamos falando de nação, mas isso é um processo que vem da sua casa, e começa por nós, começa por mim. O voto é meu, é a minha voz. Então, se eu voto ali, como que eu vou cobrar depois? E aí vem, como eu disse no início, é o antes e o depois. Eu votei, depois eu vou ali e vou cobrar. Ah, mas eu sou uma só. Mas se você está exercendo a tua função, não está se calando, você está realmente fazendo a sua parte, né? Eu acho que esse é uma grande questão de não se calar. Interessante. No início você falou, em relação à política, não quero me envolver lá atrás, aí depois, 4 anos depois, resolveu. E aí,
e agora resolveu se posicionar mais ainda. E a gente vê que muitas pessoas também têm altos e baixos, acaba que normalmente se posiciona, depois não, mas precisa estar ativado de alguma forma. Interessante a bandeira que você levanta da bandeira da política social. Ok. Vamos lá. Aqui pronto, olha só que nós chegamos. As pessoas têm nojo de política, porque houve muito da mídia grandes corrupções acontecendo no governo, acontecendo no primeiro setor. Né? No segundo setor tem corrupção? Tem, mas aparentemente é menos do que no primeiro setor. Tá bom? Acontece também no segundo setor. E aí o terceiro setor, como é que está? As pessoas têm noção de como é que anda o terceiro setor? Tem se falado em corrupção ou não? Porque ativar as pessoas para a política é importante. Mas, de repente, que setor que ela pode atuar? Nós estamos aqui falando do setor da política governamental e não governamental. Né? Primeira e a última, a primeira e a terceira. Como é que você pode dizer para as pessoas assim? Não basta, né? Não se calar. Chega disso aí. Como é que está, assim, na sua cidade, por exemplo? Onde você atua? Você tem visto pessoas falando de nojo da política ou esse ano estão começando a mudar? O que você está vendo na sua realidade? Sim, eu vou te dizer algo que eu escrevi, até coloquei no dia antes do Pablo se manifestar. Eu escrevi algo ali que eu sou corrupta. Então, assim, não está no cargo a corrupção. A corrupção está em nós, não é um cargo. Então, quando eu digo eu sou corrupta, gente. Isso é terrível dizer, mas eu sou. E aí eu digo, e é o que eu falo ali no meu vídeo, porque isso diz Jeremias 17. Ele diz assim que o nosso coração é corrupto e a gente não pode conhecer. O único que conhece é Deus. E eu já tive, assim, quando que eu me corrompo? Eu me corrompo quando eu não faço bem. A Bíblia diz que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, nós pecamos. Ou seja, o pecado é uma corrupção, né? Então, quando a gente faz algo que não agrega, que não faz o correto, a gente está pecando. E aí, quando eu digo, o político é ladrão, eu vou dar um exemplo do terceiro setor que vai ser muito claro para vocês e vocês vão dizer, puxa, tem corrupção? Faz parte do terceiro setor organizações religiosas. Igrejas faz parte do terceiro setor. E aí a gente diz, pastor é ladrão, pastor rouba, né? Entrou a corrupção também no terceiro setor. E organizações do terceiro setor, sim, e já pode sim acontecer. Já tem casos de pessoas que fizeram lavagem de dinheiro, infelizmente, por conta dos maus, os bons pagam. E aí que entra novamente a nossa fala e a nossa boca em dizer, porque enquanto nós que somos bons nos calamos e não nos posicionamos e não fazemos o que é correto, as pessoas más, elas estão fazendo. Então é o silêncio dos bons, né, que preocupa, e não a maldade dos que estão aí. Então, que todo mundo faz errado, ninguém é santo, né? Ninguém faz, pode dizer, não, eu não faço, eu não corrompo. Eu tenho, claro, que pequenas coisas eu digo, grandes coisas, realmente eu nunca fiz corrupção. Pelo contrário, dentro do terceiro setor, empresas privadas, eu já fui convidada a fazer coisas erradas, né? Dentro da própria política, dentro da experiência que eu tive, eu fui convidada a fazer coisas erradas. Mas eu disse não. Aí foi um posicionamento. E isso faz a diferença. Sobre essa questão, por que eu cheguei à conclusão de que eu sou corrupta? Porque minha experiência na política, eu não fiquei com raiva da política, em sair da política por causa dos políticos, e sim por causa dos votantes, dos eleitores, do eleitorado. E aí é o povo de Almirante Tamandaré que me perdoe, não a todos, né? Realmente não é o povo, né? Não é aquela... Porque aqui eu vou dizer, estou falando nome de cidade, mas não é a cidade aí que eu falo, somos nós, seres humanos, né? Que temos essa questão. Por quê? Quando eu fui candidata, e eu falei que eu queria voltar no 2016,
e eu ia pedir voto, as pessoas diziam, olha, se você me der um gás, eu voto em você. Se você pagar minha luz, eu voto em você. Se você fizer isso, aquilo outro, eu voto em você. Aí eu dizia para eles, qual que era meu posicionamento? Eu dizia, olha, eu não vou fazer isso, porque eu não posso fazer isso, mas me diz sobre você. E aí eu ouvia sobre a pessoa, você tem o CRAS, você tem o CREAS, você tem isso, aquilo outro. E aí o candidato a prefeito naquela época não era do meu partido, do meu grupo. Mas independente dele ser ou não, aquilo é um direito adquirido da pessoa. Então, ou seja, os benefícios, daí a gente volta nas políticas públicas, aquilo que é garantido via política pública, pelo CRAS, pelo CREAS, pelos governos, pelas políticas, pelos planos de governo, pelas leis já constituídas, isso é garantia. Então não tem como. Mas eu ficava com tanta raiva, e eu fiquei com mais raiva. Algumas das pessoas depois, puxa, eu não votei em você, se eu tivesse votado, você estaria lá. Eu falei, pois é, né? Então, aí que eu digo, é nós que fazemos o nosso voto, né? É nós que não nos calamos quando nós damos o voto às pessoas, não pelo aquilo que já é nosso, não pela compra de um voto, não porque ele me pagou, porque ele me comprou, porque ele fez isso ou aquilo, não. Mas porque eu entendi e eu faço o meu voto de confiança naquele candidato. Né? Então, assim, o que é justo, eu chamei algumas pessoas para trabalhar na campanha, na época, algumas não vieram, não quiseram, que é um dinheiro também lícito, que, né, vem de fundo partidário, então as pessoas podem trabalhar na campanha, ganhar por isso. Eu, quando fui coordenadora de campanha, eu ganhei para isso, eu fui contratada, ganhei, está lá na prestação de contas, tudo corretíssimo. Mesma coisa no terceiro setor. Quando fala em terceiro setor, é voluntário. Terceiro setor não é só voluntariado. O terceiro setor tem profissionais e vem se profissionalizando cada vez mais, justamente para fazer a recorrência desses recursos que vêm das doações, para que sejam feitos da melhor forma, Gesiel, sabe? Para que realmente você que está nos assistindo, quando faz sua doação, você realmente tenha um retorno disso na sociedade. Então, o terceiro setor tem profissionais especializados, né, contadores. Então, assim, se você é contador, novamente, você é financeiro, você é jornalista, tem espaço para você no primeiro, no segundo e no terceiro setor. E a gente precisa pensar nisso. Qual é o meu lugar? Primeiro, quem eu sou, né? Que você fez a primeira pergunta. Qual é o meu lugar e como eu posso influenciar e governar? E o governo não está só na política. O governo não é política apenas. Governo é você estar na empresa que você está, na atividade que você está, né, na ação que você está, e você governar e influenciar. Então, novamente falando, né, eu friso isso, vocês me perdoem, mas eu friso isso e friso que nosso voto, de fato, é a nossa voz. Interessante o seu posicionamento, né, dizer que nós somos corruptos quando queremos induzir uma situação, e quando a gente tem consciência de que a gente precisa melhorar alguma coisa, nós conseguimos olhar para o outro e dizer, será que ele está corrompendo ou ele está sendo corrompido? Uhum. E as matérias, muito isso. Lá, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas, infelizmente, acontece dos dois lados. As pessoas querendo algo em troca do voto. E o curioso nesse meio, a gente está um bom tempo aqui, se parar para imaginar que se a pessoa vendeu o seu voto, ela não tem direito depois de cobrar. Porque ela já recebeu a troca do voto. Com certeza. Eu vou vender meu voto por troco disso. Aí depois vai cobrar político, o político já pagou. Infelizmente, acaba acontecendo isso. Então, assim, vote pelo consciência e cobre os trabalhos ao longo dos 4 anos do mandato dele. Seja vereador, prefeito, deputado, presidente, senador é 8 anos, então votou, você saiba que você tem 8 anos de serviços que ele tem que prestar na sociedade. Votou para o deputado, ele tem 4 anos de serviço a prestar à sociedade. Então, não vender o voto, mas depositar confiança nele, porque ele está ali representando, ele está nos representando. Vamos fazer uma leitura rápida aqui de alguns comentários e vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Juliane aí. Tá? Olha, eu estou olhando vendo aqui, ó, Roberta Oliveira, candidata distrital, número 9333.
Ela está fazendo um comentário aqui, ó. Embutir o erro e condenação na política é um discurso que fortalece as pessoas de bem não entrarem na política. Ela fez outros comentários também. A corrupção não está na política, a corrupção está no coração de algumas pessoas que estão na política e em todas as áreas da vida. Faz muito sentido o que a Roberta Oliveira comentou aqui. Então é importante observar que nós, como cidadãos, temos uma grande responsabilidade em eleger pessoas, temos uma grande responsabilidade em depositar confiança nessas pessoas. Então vai partir de todos nós. E não se calar na política. Não se calar é ir votar nas eleições. Tem gente que não vota, ou tem gente que vai lá e vota nulo, ou vota em branco, tem gente que não comparece às urnas. Mas se eu vou comparecer, que é um direito, né, também uma obrigação, também um dever, mas pensando assim, eu não vou me calar, eu vou votar nesse candidato e gravar na mente. Porque hoje tem pessoas que não se lembram em quem votou. Não sabe dizer. 4 anos atrás, quem foi a pessoa que depositou o voto. Então é preciso fazer esse compromisso, guardar, anotar e acompanhar. Né? Acompanhar a pessoa que você votou. Se alguém tiver alguma pergunta, ou eu quero também só agradecer a presença da Débora, né? O pessoal aí, tem o pessoal de Almirante Tamandaré conversando aqui com a gente, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santa Catarina. Então, legal. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Realmente são pessoas que fazem a diferença, né? Que estão aí comigo e conheço, e a gente conversa sempre acerca disso, né? A Débora é outra pessoa também que não queria mais se falar e tem aberto a boca, tem falado, né? Então, assim, realmente a gente se decepciona com pessoas, né? E com situações. A gente precisa entender, no caso da gestão, quando a gente fala de empresa, fala de gestão, a gente tem que entender que é o todo, não é uma pessoa, né? Apenas. Então, quando você fala no partido, é como se fosse uma organização, é como se fosse uma empresa, né? Então, a gente precisa avaliar todos os pontos, e especialmente avaliar as propostas, né? E saber que, também dentro da política, o fato de ter proposta não significa que aquela pessoa vai conseguir exercer. Ela precisa ter todo um grupo, daí se a gente vai falar de política, ensinar política é outro assunto. Mas, assim, é importante, né, que você realmente abra a sua boca e vote, né? Eu acho que o voto nulo e o voto branco, ele traz um posicionamento também, é um silêncio, mas que ele não movimenta, sabe? Um silêncio teu que é como se você... Não vou dizer que você está com a boca fechada, né? Que você se calou, você se manifestou. O teu voto branco ou nulo, ele é uma manifestação também. Mas ele não muda a política, ele não vai ter movimento, ele parou ali, estacionou, morreu. Agora, quando você vota em alguém, né, quando você vota num número, você vota numa legenda, você está dando páreo para que aquilo aconteça, para que haja um movimento nesses próximos 4 anos. Então, só dando também esse alerta aí em relação ao voto branco e nulo, tá? Muito bem. Para nós caminharmos aqui para o final, quem se interessar em fazer políticas públicas do terceiro setor, como é que poderia se encaminhar? A Juliane poderia orientar? O que a Juliane pode prestar aí de serviço nesse sentido? Sim, eu digo para que você procure uma organização da sociedade civil, se você não é governamental, né? Procure uma organização, uma ONG, atue com eles como voluntário, seja voluntário ou profissional. Você pode até atuar como profissional, ver vagas, enfim, se você de repente tem um coração para isso. E você busque os conselhos municipais e participe, tá? Como ativamente, isso para você ter ativamente. Uma outra opção é, quando eles têm que colocar em esse edital, por exemplo, os orçamentos, que é a LDO, Lei de Orçamento, né? Então, é colocado em edital para que a comunidade, isso tem que ser aberto, o governo municipal federal tem que colocar para que as pessoas participem dessa sessão, né? Dentro da Câmara de Vereadores. Então, participe, veja lá para onde está indo o dinheiro da tua cidade, né? Do teu estado, participe disso.
e também das conferências municipais, estaduais e federais que acontecem, né? Começa via municipal, comece aí. Então, você que de repente pensa, né, em até ser candidato, participe disso, participe das conferências, entenda o seu contexto, entenda a cidade, entenda a realidade, vote, participe dos eixos, enfim. Ali começam as primeiras propostas de governo, tá? Então, acho que é importante isso. O terceiro setor tem esse forte posicionamento também dentro das políticas. Muito bem. Obrigado, Juliane, pelo seu tempo e por aceitar o convite de trocarmos essa ideia, falarmos de política Muito bom. partidária, política pública, social. Deixar aí um alerta para as pessoas. Acompanhe a política, se interesse por ela, porque quem banca a política somos nós, cidadãos. A política se mantém pelos nossos impostos, pelos nossos recursos. Então é importante olharmos o que está acontecendo com quem está administrando os recursos da população. Então, obrigado e sucesso aí nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e que a política também partidária possa reacender aí no seu coração. Já vou deixar uma pergunta, né? Já vou perguntar, eu vou encerrar aqui, mas será que em 2024 teremos uma Juliane candidata às eleições municipais? No meu coração eu não tenho isso, né? Realmente eu não tenho, não sinto meu chamado para a política. Eu acredito que eu vá ficar na política social, né? Realmente nessa partidária, porque você pode ver, são poucos ou quase ninguém acerca disso. Então, a minha autoridade eu tenho levantado em termos disso, dentro do terceiro setor, é o meu espaço de abrir a minha boca, né, para a comunidade, né, para realmente para as pessoas. Então, eu acredito que não vou dizer, não sei. Isso não envolve, acho que está muito assim, eu acho que se eu perceber que isso pode trazer um grande impacto na sociedade, talvez. Mas eu já tive experiência, acredito que não, tá? Acredito assim, que realmente não. Mas acompanhar a política sim, né? Não se calar no sentido de... Não, de forma alguma. Eu acompanho, né? Eu cobro de vereador, eu cobro de gente, eu faço a minha parte como cidadã, dentro do terceiro setor, dentro dos conselhos, então a gente está atuando na política, né? A gente está ali atuando. Você me fez lembrar do chefe de gabinete do trabalho que eu atuei na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu acho que... Travou um pouquinho, reconectou. Então, para concluir o que você estava falando, você me fez lembrar que o chefe de gabinete na Assembleia Legislativa, nos gabinetes que eu trabalhei, as pessoas perguntavam, você vai entrar para a política? Eu falei, não estou na política. Só que as pessoas faziam essa pergunta e se candidatar em algum momento. E ele diz, olha, eu não vou me candidatar, mas eu estou na política. Ele atuava na frente, ele trabalhava lá como deputado e ficou trabalhando com esse deputado há 28 anos, sendo chefe de gabinete na Assembleia Legislativa. Então, pensa que ele fazia política o tempo todo, mas não como candidato, não como eleito, né? Não como parlamentar ou no executivo. Então, como prefeito, ou governador, ou presidente. Mas ele sempre, nós podemos atuar na política, né? Sendo um influenciador, sendo um ativista, acompanhando para que as pessoas saibam que tem representantes fora da política incentivando para que as coisas tenham a visibilidade. A gente precisa acompanhar e está buscando cobrar também os nossos parlamentares, porque o parlamentar, o deputado, o vereador, ele faz leis e fiscaliza o executivo. Só que nós, a população, fiscalizamos esse deputado, fiscalizamos esse vereador, fiscalizamos esses parlamentares. Então é importante que nós tenhamos um olhar voltado para a política, sabendo como é que eles estão fazendo. Então, mais uma vez, obrigado, sucesso em tudo que você está fazendo. Foi gratidão. Rever aqui, a gente já esteve em eventos presenciais e mais uma vez podendo conversar. E Deus te abençoe.
aí no seu trabalho na política. Obrigada. E fico à disposição também daqueles que quiserem conhecer melhor o terceiro setor, conhecer melhor os projetos, né? Me coloco também à disposição aí para entenderem um pouco mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Então tá aí, Juliane, que trabalha no terceiro setor, né, participando aqui com a gente. E nós agradecemos a você que passou aqui, que deixou seu comentário, né? Olha ali, ó, o comentário da Lúcia Freitas. Obrigado por compartilhar essa, opcionalmente, muito importante, ter essa visão de política social, principalmente esse ano pós-pandemia também. Passamos aí por esses momentos críticos, né? Então é importante sabermos como é que anda o terceiro setor, e aí quem tem interesse pode procurar a Juliane, e ela atua aí já há um bom tempo nessa área, ela pode contribuir para você nesse quesito aí do terceiro setor. Obrigado pela sua presença, por sua participação, e compartilhe se acha interessante o conteúdo dessa live, nós vamos deixar salvo, mas compartilhe com as pessoas que possam se interessar pela política partidária, política também pública, social, para que mais pessoas se envolvam, porque política se mantém dos recursos da população, se mantém com o seu recurso, com a sua contribuição. Obrigado pela sua atenção e nos vemos numa próxima oportunidade.